Olá, tudo bem? Esta aula de hoje a gente vai tratar exatamente sobre o uso dos porquês. Nas aulas anteriores sempre a gente comentou, já tem alguns vídeos sobre a produção textual e também alguns casos de gramática. E o objetivo desses vídeos é auxiliar a todos os alunos que estão participando de processo seletivo, como é o caso do IFRN, assim como todo aquele que estiver estudando se preparando para o Enem. E vai servir exatamente como um recurso a mais que poderá fazer diferença na hora que você estiver produzindo a sua redação ou fazendo a sua prova de língua portuguesa. Veja bem, quando a gente está diante do porquê separado e sem acento, é normal que escutem pessoas falarem que se trata de uma forma de responder uma pergunta. Eu diria que estaria incompleta, até de certa forma incorreta. Não é bem isso. Possui dois empregos. Quando for a junção da preposição por mais o pronome interrogativo que, representando o sentido de por qual razão ou por qual motivo, então realmente se trata de uma pergunta em que você coloca o porquê no início da frase interrogativa. E aí está o exemplo. Por que você chegou atrasado na aula? Mas devemos também lembrar que quando for a junção da preposição por, mais o pronome relativo que, representando o sentido pelo qual, também deve ser utilizado dessa forma, separado e sem acento. Neste caso, poderá apresentar ainda as flexões, pela qual, pelos quais, pelas quais, ou seja, em qualquer um desses casos que você utiliza o porquê nesse sentido. E aí está o exemplo. O sofrimento por que passei me marcou bastante. Veja que eu não estou aqui diante de uma frase interrogativa. Não. Simplesmente é uma frase normal em que possui, nesse caso aqui, um pronome relativo. O porquê junto é normal que também se fale que a forma, todo momento que a gente vai responder uma determinada pergunta, então a gente responde com o porquê junto. Está correto, mas existe uma sutileza aí, existe algo a mais, que por isso que a gente pode dizer o seguinte, que por se tratar de uma conjunção, pode ser usado para indicar uma causa ou uma explicação, uma vez que apresenta um valor aproximado depois, uma vez que entre outros. Então, existe sim algo a mais do que essa explicação. Veja o primeiro exemplo. Não fui à aula porque estava com muita febre. Com certeza alguém deve ter perguntado por que você não foi à aula. E aí houve a resposta, com certeza. Mas no caso abaixo, não. No caso abaixo, não falte mais, porque senão poderá ser reprovado. Aqui pode ser um professor diante de um aluno que falte muito. Aí o professor simplesmente fala isso, não falte mais, porque senão poderá ser reprovado. Ou seja, se você continuar faltando, como consequência será reprovado. Então isso aqui é totalmente explicativo, mas não significa dizer que eu estou respondendo uma determinada pergunta. E a questão da palavra do porquê se junto é simplesmente porque toda língua ela é falada. E tudo o que acontece, o processo cognitivo, o cenário, a entonação, tudo isso ela entra na língua. E a escrita é uma forma de da gente codificar tudo aquilo em que foi falado. É a gente registrar apenas e aí a gente procura tentar da melhor forma possível. Por isso que quando você pergunta por que você chegou atrasado e você responde assim, cheguei atrasado porque quis, veja que esse porquê de perguntar ele é mais lento, por isso que a gente deixa separado. E o porquê quando se responde a gente fala mais rápido e por isso dá-se uma ideia de uma palavra só e aí nesse caso se transforma numa conjunção. O porquê separado e com acento está correto quando a gente fala que se trata de uma pergunta em que se utiliza o porquê no final da frase interrogativa. Está correto.
Mas vejamos. Quando vier, antes do ponto final, frase interrogativa, deverá vir situado, representando o sentido de por qual motivo, por qual razão. Certo. Mas se eu colocar esse porquê no início da pergunta, vai ser também por qual motivo, por qual razão. Então, por que utilizar no final? Bem, a explicação é a seguinte. Se eu lhe perguntar, por que você não me ligou antes de desistir? Você pode me dar qualquer resposta, não tem problema. Agora, quando eu pergunto do jeito que está aí, você não me ligou antes de desistir, por quê? Olha, aqui existe algo mais interessante, veja. Eu devo estar chateado, eu devo estar querendo uma resposta que me convença, que realmente me esclareça o que está acontecendo. E se a pessoa não souber responder com clareza, responder aquilo que eu quero ouvir, ela pode estar encrencada. Então veja que aqui tem um sentido diferente do porquê colocar nesse sentido aqui, nesse momento aqui. E aí cabe a você descobrir que momento é esse, mas saber que neste caso ela é separada e com acento. Mas veja essa outra frase aqui. Esperar todo esse tempo por quê? Vamos embora. Veja que aqui não se trata de uma frase interrogativa em que espera-se uma resposta, não. Aqui é um recurso linguístico que a pessoa utiliza para convencer demais daquilo que ela quer falar. Então ela faz uma pergunta e ela mesma responde. Aqui ela quer dizer o seguinte, ó, é melhor ir embora porque a gente esperou todo esse tempo, né, para nada. Então é melhor ir embora. Por isso que ela faz a pergunta e usa esse recurso e ela mesma responde. E aí a gente pode afirmar que o uso dos porquês tem um pouco a ver com o jeito de falar, a postura de quem fala, a entonação da voz, a emoção também, os sentimentos que está ocorrendo naquele momento também, o cenário, contexto, tudo. São muitas coisas que não deve ser deixado de lado, né? Deve sempre ser observado. O porquê junto não vai ter muita novidade. Toda vez que você estiver diante de um porquê junto, é o que você já viu na escola mesmo, é motivo. E aí ele é um substantivo, apresenta significado, motivo, razão, sempre vem acompanhado de um determinante, que seja um artigo, pronome, adjetivo, numeral. Como está aí o exemplo? Gostaria de saber o porquê dessa gritaria toda. Diga-me um porquê para não poder viajar nesse trem. Não me disseram os porquês para me despedirem. E aí a gente termina aqui dizendo que todo momento em que você puder substituir por motivo a causa ou a razão, esse porquê ele é junto e com acento. É só colocar na frase abaixo. Gostaria de saber o motivo dessa gritaria toda. Gostaria de saber a causa dessa gritaria toda. Gostaria de saber a razão dessa gritaria toda. Então por hoje é só e bons estudos para todos.